Irmãos, desde a semana passada, eu estou desenvolvendo aqui esta série de mensagens sobre 3 mentiras que o mundo presente assume como verdade e que, infelizmente, tem permeado a igreja do Senhor Jesus. Na semana passada, nós falamos sobre a mentira do amor próprio, em que o mundo ali fora pressupõe-se que nós devemos amar-nos em primeiro lugar e, consequentemente, talvez estaríamos capacitados para amar ao outro. Vimos que isso, diante da Bíblia, é uma profunda mentira e a Bíblia nos dá respostas radicais quanto a esta mentira do amor próprio. E eu disse na semana passada, a título de resumo, quando a rejeição ou a mentira do amor próprio chegar até nós, nós precisamos negá-la, abrir mão, simplesmente assim, porque o Senhor Jesus, Ele nos ama de tal ponto que nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que só o Senhor é Deus. E o fato é que nós precisamos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, somos desejados pelo nosso Pai, que Ele nos ama mais do que qualquer um de nós poderia amar a si mesmo. Consequentemente, o amor de Deus nos capacita a amar o próximo. É o amor de Deus, não sou eu. Não é a filosofia mundana que diz, olha para ti mesmo, olha para dentro de você e acha respostas. Irmãos, dentro de nós, sem Deus, é uma imundícia. Dentro de nós, sem Deus estando a habitar, é a coisa mais feia que você pode imaginar ter visto. Por isso, dentro de nós, sem Deus, não tem resposta para nada, se não for para o pecado e para se aprofundar mais no pecado. Por isso, a filosofia mundana é errada, é doente, é doentia. Nós precisamos olhar para Jesus, até porque quando Jesus está em nós, nós estamos bonitos, mas o mérito não está em nós, é Jesus em nós que nos faz bonito. É Jesus que é lindo, não somos nós, jamais. Jesus é nós, por isso é o amor do Senhor em nós, é que nos capacita a amar. Não procure amar ninguém a partir de você mesmo. Segundo, nesta noite, eu quero falar sobre a mentira da autograça, a mentira de uma autocomiseração. E eu quero continuar lendo o texto de Gênesis capítulo 3, e vamos começar a ler a partir do versículo 6. Gênesis 3, a partir do 6, vamos desenvolver aqui este ataque, na verdade, esta superação, a mentira da autopreservação, a mentira da autograça. Diz a palavra do Senhor: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, eu já acho lindo isso, homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da vida que proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Nós estamos diante de uma era, a era do eu, como nós podemos ver e descrito nesse texto que nós acabamos de ler. Mas para a era de Deus, a apologética nossa está
está exatamente no livro de Provérbios 3, 7, que ele vai dizer assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Lidar com a era do eu, a apologética é: não confie em você mesmo, procure a Deus e abra mão do mal. Deus, obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações, nos conceda a graça de compreendê-la, entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a sermos mais, a cada dia que passa, mais servos, melhores servos, para louvor do teu nome e para edificação do teu corpo. Em nome de Jesus, amém. A mentira da autograça. Em que consiste a mentira da autograça? Consiste em um comportamento que se refere ao ato de mentir a si mesmo, justificando um comportamento inadequado, a fim de evitar assumir responsabilidades das próprias ações nossas. O que eu quero dizer com isso? Que é simplesmente a forma de mentira que muitas pessoas do nosso tempo usam para evitar enfrentar as consequências das suas escolhas e atitudes, quer seja ela do ponto de vista social, quer seja ela do ponto de vista familiar, quer seja ela do ponto de vista relacional da igreja. É a forma com que as pessoas buscam justificativas para simplesmente escaparem às consequências de escolhas tolas e erradas que fazem simplesmente a aberração da palavra de Deus. Nós podemos ver muitos exemplos por trás deste conceito. As pessoas que deliberadamente, por exemplo, fazem uso de álcool, de cigarro, elas mentem para si mesmas em torno de que esses hábitos é justificável a uma necessidade de aliviar o estresse e a pressão do dia. Por isso se afoga na bebida, se afoga no fumo, se afoga na droga, como justificativa. Mas na verdade, todos eles sabem que é uma grande mentira que eles estão nele, atrás de uma autograça, simplesmente para considerar normal um ato escuso, pecador e perigoso que eles assumem para si. Eles sabem que é mentira, mas simplesmente, eles sabem que vai simplesmente degradar a sua saúde, mas eles assumem aquilo porque todo mundo faz. É a saída. É a grande mentira. E o conceito maior é: você precisa aceitar da forma que eu estou, porque eu preciso ser mais gracioso comigo mesmo, eu preciso ser mais simpático comigo mesmo, até porque se eu não for mais simpático comigo, quem será? Tudo mentira. Mentira que a sociedade moderna está colocando na mente das pessoas e que muitos cristãos estão abraçando esta causa. Sabe, o discurso por trás do conceito da autograça é que eu preciso ser mais gentil comigo. Você já viu algum discurso desse? Quando você para e olha para a televisão, é só isso que você aprende. Quando você olha para as culturas ou para manifestações culturais, é só isso que você aprende. E não, eu preciso me sentir mais realizado. A despeito da minha má realização, eu não me importo de forma nenhuma com o prejuízo que eu possa causar a terceiro, com o quanto que eu estou me realizando, até porque se eu não me der a este luxo, quem irá me valorizar? Desculpa de Satanás, mentira de Satanás, do inferno, para nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. A grande verdade é que isso é simplesmente o desenvolver de uma cultura da aceitação, desenvolvendo uma cultura do amor próprio, que nós já vimos na passada semana, que é ofensivo aos princípios do Senhor. É uma cultura de desenvolver um senso de paz através mesmo em meio a erro, a pecado, aos problemas. As pessoas se tornam presas delas mesmas, em nome de uma pseudo-felicidade, pseudo-alegria. O homem está se tornando refém dele mesmo. Por isso que Marco Lucado, quando ele escreve no seu livro, ele vai dizer que nós precisamos evitar de ser vítimas de nós mesmos. Nós precisamos abandonar a comiseração, porque ela só nos deixa, cada dia que passa, mais preso em nossas dores.
E é isso que a igreja precisa despertar. As filosofias do mundo não servem para nós. Este senso de autograça é como se você estivesse desvalorizando a graça do Senhor, na verdade, porque a premissa de autograça é o orgulho. É um particularismo, simplesmente é uma subjetividade acima da verdade do Senhor Deus. E nós não podemos aceitar uma coisa como essa. Sabe, por vezes, o senso de autograça e a manifestação de autograça é aquilo que nós vemos com Adão e Eva. Nós podemos retratar a autograça simplesmente como uma pessoa que não assume sua responsabilidade diante do seu erro cometido e procura alguém para imputar a responsabilidade. Vemos simplesmente que neste mundo em que nós estamos, as pessoas tendem a isso, a procurar pessoas fora do seu controle para, de certa forma, carregar nelas as imputações e consequências de atos que são discriminatórios, que são deliberadamente praticados por eles. Essas pessoas mentem para evitar simplesmente o erro das quais elas precisam assumir as suas próprias responsabilidades. Quando eu falo que Adão e Eva é um característico exemplo deste, repara que quando eles pecaram, quando Deus chegou para tete a tete, face to face, ele disse para Adão, e olha só a coisa linda, irmãos, será que Deus não sabia quem primeiro pegou o fruto? Será que ele estava equivocado em quem pegou o fruto? Não. Mas quem foi a primeira pessoa que, quando ele chegou, ele chamou para a conversa? Quem tinha a responsabilidade? O homem. Ele chegou e falou, vem cá, por favor, chega aqui perto de mim. Me diz uma coisa, aonde você está? Como se ele não soubesse, mas para nós vermos o quanto o homem ele é tão limitado do ponto de vista da consciência das coisas, ele tentou justificar para Deus quando Deus já sabia. Para ver quando o nosso erro nos faz refém de nós mesmos, nós perdemos o senso, nós perdemos simplesmente, nós deslocamos o senso do ser humano, a gente perde a consciência. E ele disse, me escondi porque eu estava nu. Me escondi, ouvi seus passos, me escondi. Como será possível esconder de Deus? Aí o Senhor pergunta para ele, e por que você escondeu? Quem disse você que você estava nu? A mulher, aquela mulher. Qualquer semelhança com cada um homem aqui, isso não é mera coincidência, realmente é o florescer do pecado, sim, acusação constante. Foi aquela mulher, aquela exponencialidade que o Senhor me deu, ela me deu um fruto e eu peguei, comi. O Senhor olha para a mulher e fala, minha senhora, o que aconteceu? Foi aquela serpente, aquelazinha, o Senhor acredita que ela veio assim, olha, e falou para mim, pode comer, está liberado, pode comer. E eu peguei e comi. Adão mentiu? Agora não é uma pergunta retórica. Adão mentiu? Não. Eva mentiu? Não. Mas agora qual é o problema aqui no discurso deles? É simplesmente não encarar a situação com honestidade. Repara que tanto um quanto o outro, o discurso era simplesmente procurar uma autograça, uma autopreservação. Ninguém estava interessado em ser o condutor da graça para a vida do outro. Ele chega e diz à mulher, tipo assim, tô fora, o problema é dela. Ela chega e fala, a serpente, estou fora, o problema dele. Só que para nós, não. A graça do Senhor nos é bastante. Isso quer dizer, se a graça é bastante para nós, Deus nos salvou para nós sermos o condutor da graça para os outros. Não é sair apontando os outros a despeito da necessidade dos outros, mas é da mesma forma que nós somos agraciados. Nós precisamos mostrar a graça. Isso que não teve neles, o discurso deles pecou nesse quesito. Cada um queria auto se preservar. É isso que aparece hoje. Hoje a conversa de ela é cada um por si, do mundo aí fora é cada um por si. Errado o discurso. O ditado é certo, mas é errado o discurso.
por si, meu irmão. Nós fomos salvos para vivermos o corpo, e o corpo é a junção, o corpo é todos por um, não é cada um por um, não, por si não. É todos pela causa do Evangelho, é todos reunidos. Meu irmão, nós fazemos exatamente isso que Adão e Eva fez no início da história. Fazemos isso quando simplesmente procuramos outros para atribuir os nossos erros. É a mesma coisa, é o senso da autograça, é me colocar como a pessoa digna de toda a compaixão, é nos colocar como a pessoa mais miserável, para que desperte o pesar na vida do outro para nós. Isto é coisa do inimigo das nossas almas. Sabe, nós portamos assim, por vezes os jovens, eles querem desenvolver um senso de autograça, sabe quando? Quando começam a acusar os seus pais, porque meu pai não foi um bom pai, meu pai, ele não fez com que, não proporcionou um lar maravilhoso na minha casa. Da mesma forma, os pais querem desenvolver um senso de autocomiseração quando o pai indica, é a sociedade que a gente está estragando meu filho, a sociedade está desvirtuando os caminhos. É cada um apontando o outro, ninguém assume responsabilidade. É o que acontece ali fora. Mas não pode acontecer conosco, meu irmão. O que nós vemos é que a mentira de autograça, ela é difícil de ser reconhecida, até porque a narrativa faz sentido para quem está falando. Para Adão, a narrativa é a verdadeira, é a Eva, se vira com Deus. Para Eva, a mentira da autograça por trás do discurso dela, a narrativa também fazia sentido para ela. Era a serpente. Mas a proposta de Deus para nós é que nós sejamos condutores da graça que nós fomos alcançados por ela. Nós não fomos alcançados para colocarmos em um pedestal e desenvolver um senso de autograça, não! Nós fomos alcançados pelo Senhor para que nós continuemos a alcançar os outros para o Senhor. Sabe? É que a autograça, ela é perigosa, porque ela desenvolve um individualismo extremo. Só eu que me importo. A única coisa que importa o indivíduo que desenvolve o senso de autograça é ele mesmo. Ele faz tudo em torno dele. Na verdade, ele não respeita ninguém e muitas vezes requer respeito de todo mundo, porque ele se torna tão cheio de si que ele está cego aos outros. A necessidade não se importa a despeito de um bom discurso, porque ele quer ser e ter a atenção. Isso faz com que não haja mais conexão. Não haja mais conexão. E muitas das vezes isso acontece no corpo de Cristo. Infelizmente. É cada um buscando seus interesses e falta a conexão espiritual realmente que traga concórdia, a unidade, lealdade e comunhão no meio do povo do Senhor. Cada um fazendo o que quiser. E isso prejudica o corpo. Isso, na verdade, prejudica aquele que se acha na dignidade de desenvolver a autograça, porque prejudica a sua saúde mental. Porque você se torna um homem desumanizado quando você se coloca no centro da graça. Apóstolo Paulo, ele nos ensina de forma radical sobre este pressuposto da autograça. Repara o que ele vai dizer aqui. Filipenses 2:3, nada faça por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Repara qual é o ensinamento da palavra de Deus para nós. Não há espaço para autograça no meio do povo de Cristo. Não há espaço para nós desenvolvermos em uma situação de superioridade a despeito do corpo de Cristo. Nós precisamos combater esta mentira da autograça. É importante reconhecer os nossos erros e assumir responsabilidade por nossas escolhas e ações. Precisamos ser honestos conosco mesmos. Precisamos começar a avaliar as consequências das nossas decisões e, consequentemente, mudar o rumo da nossa vida. Afastar-nos daquilo que prejudica a nossa fé e a nossa comunhão enquanto povo de Cristo.
Nós não podemos viver imbuídos, escondidos por trás das nossas falhas, pecados e erros. Porque a autograça nada mais é do que valorizar o pecado. Porque todas as vezes que eu valorizo o orgulho, eu estou pecando. Agora repara o que o sábio escreve em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, meu irmão, nós precisamos sim, diante das provações, diante das dificuldades, lembrar que há uma promessa de Deus para nós, e a promessa do Senhor é: a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente para nós. Por isso, não permita que as circunstâncias da vida abalem a sua fé a ponto de você se considerar digno de uma autograça. Não. A ponto de você se considerar, talvez, mendigo de uma autograça. Lembre-se que a graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus precisa, sim, caminhar conosco de forma consciente. Nós precisamos, dia após dia, desenvolver sobre a graça do Senhor. Ele é fiel para cumprir, diz a sua palavra. Nós somos chamados para receber a graça do Senhor Jesus, mas nós somos chamados para sermos condutores dela às outras pessoas. A graça não termina em nós. E esse é um grande erro das pessoas do tempo e do século presente. Elas acham graça e acham, ou na verdade têm quase certeza que ela deve terminar neles. Só que nós entendemos qualquer coisa de errado. Irmãos, Deus, Ele é a fonte de toda a graça, inesgotável. Isso quer dizer que nós precisamos e podemos nos recorrer a Ele a todo o tempo. Mas agora, a autograça não é recomendação do Senhor. A autograça, na melhor das hipóteses, este senso de ser gentil comigo mesmo, na melhor das hipóteses, é um mal entendido da parte do homem acerca da graça de Deus. Olhar para mim como a pessoa mais digna que Deus fez. Por isso, eu posso fazer o que eu bem quiser, porque o Senhor me fez para eu me realizar. A despeito desta consciência, ou deste pensamento, nós entendemos totalmente errado do que é a graça do Senhor. Mas na pior das hipóteses, entender a autograça, ou buscar viver este amor próprio, é simplesmente um esforço idólatra acerca de nós mesmos, como fundamento para nós encontrarmos a dignidade, o valor e a satisfação longe de Deus. Como se isso pudesse. O homem não consegue encontrar dignidade, valor e satisfação fora de Deus. Quer ver como não consegue? Porque o homem sem Deus, em busca disso, ele viola a dignidade do outro para se aceitar. Ele viola simplesmente o valor do outro, impondo ao outro uma aceitação. Então nós já vemos que Deus não é glorificado quando esses tipos de procedimentos acontecem. A graça de Deus concedida aos seres humanos é gratuita, é incondicional. Sabe, meu irmão, nós não fizemos nada para merecê-la. Por isso eu não preciso me impor. Todas as vezes. Há uma lei na crateologia, o estudo do poder, que ele diz que o poder, ou você exerce o poder, ou o poder é exercido por alguém. E todas as vezes que você precisa se estabelecer no exercício arbitrário do poder, você deixou a dignidade de ser quem deveria ser. Porque Deus, Ele nos dá de forma graciosa e incondicional. Eu não tenho como impor a minha vontade.
simplesmente para corromper toda uma nação, todo um grupo, porque eu quero e eu sou digno da autograça. Não, meu irmão. Olha só o que Paulo, escrevendo ao Tito, ele vai acentuar uma vez mais este discurso. Tito 3,5, ele vai dizer: por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador. Olha só, por meio de que o Senhor Jesus Cristo, ele nos lava, simplesmente pela sua misericórdia. Tanto assim é que ele nos lava, e ele sugere que nós andemos pelo caminho da verdade. Mas ele não nos obriga a andar na verdade, até porque andar na verdade é uma escolha. Só que todas as escolhas têm uma consequência. E hoje, querer simplesmente ser digno de autograça, imputando aos outros uma anomalia existencial, é qualquer coisa de aberração contra a palavra do Senhor e contra o que Deus deixa para a sua igreja. Nós precisamos do Senhor e da graça dele. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso faz-me entender que a graça do Senhor na minha vida é o motivo de o pecado não simplesmente me afogar, me afundar. Por isso eu preciso procurar a Deus, procurar a graça de Deus e não tentar justificar os meus erros. Eu preciso buscar a graça do Senhor, o perdão do Senhor e não procurar simplesmente valorizar as antipatias quanto à palavra do Senhor Deus. Sabe, meu irmão, Deus manifesta a sua graça enviando Jesus Cristo por nossa causa. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, hoje nós podemos ter a esperança da glória. Isso quer dizer que é só no Jesus que nós temos perdão. E tanto assim é que ele diz: a salvação e a aceitação está exatamente em nós reconhecermos que ele é o Senhor. Ele diz: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que crê em mim foi batizado, será salvo. Precisamos ser condutores desta verdade a esta nação. E não sermos, irmãos, nem mesmo patrocinadores da autograça, nem apoiadores da autograça, nem desenvolvermos isso. A autograça fere a legitimidade da ação do Senhor na nossa vida. Porque nós já não reconhecemos o Senhor. Nós passamos a nos colocar diante da vontade de Deus. Precisamos cuidar. Martinho Lutero, ele vai dizer que a nossa justificação vem pela graça de Deus e não pelas obras. Por isso reconheçamos o Senhor, unicamente o Senhor, como aquele que nos tira das trevas e traz para a maravilhosa luz. Porque fora da luz de Jesus não há mais luz. Porque fora do Senhor Jesus não há mais vida. Nós precisamos entender, meu irmão, o que o mundo está precisando não é de mais filosofia nem ideologia, é de o mundo voltar-se para Deus. E eu e você precisamos ser condutores desta graça, e não o contrário. Precisamos ser condutores desta graça. Meu irmão, a despeito da graça, ou da autograça, a despeito de você se considerar digno de gentilidade de todas as pessoas, ao invés de ser condutor da graça, isso mostra. Obrigado, irmão. Muito bem. Senti sua falta de manhã. Isso mostra o quanto nós estamos simplesmente confusos quanto à nossa fé. Isso mostra o quanto nós estamos bobeando, titubeando quanto à nossa fé. Porque todas as vezes que nós abrimos precedentes para acolher a autograça, nós distanciamos do propósito de condução da graça do Senhor na vida das pessoas. E aí é que está a verdadeira felicidade, em nós realizarmos o compromisso de sermos o condutor da graça de Deus para a vida das outras pessoas. E não acalentar as autograças. Tanto assim é que Billy Graham, ele cita algo bastante importante: a felicidade não é apenas um sentimento.
A felicidade é uma escolha diária de honrar o nosso compromisso com o Senhor Deus. Quer ser feliz? Seja um condutor da graça. Proclame o Evangelho do Senhor. Luta contra tudo e todos que violentam a palavra do Senhor. Você vai viver a felicidade. A verdadeira felicidade. É um compromisso. Eu falei nesta manhã. Nós que somos cristãos, e particularmente batistas, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Não é com ideologia, nem filosofia, nem com discurso desprovido de qualquer prática. É com a palavra de Deus. E pela palavra de Deus eu estou aqui, como diz o apóstolo Paulo, entregue. Entregue. Esteja nessa condição. Se entregue, meu irmão, para viver, porque para que haja verdadeira transformação na nossa vida, nós precisamos admitir as nossas falhas e pensar em quem nós estamos crendo, que caminho nós estamos trilhando. A nossa família precisa desta decisão da nossa parte. Os nossos filhos precisam ver com clareza quem nós estamos seguindo. A nossa igreja precisa ver na nossa prática de vida quem é o nosso Deus. Esta cidade precisa ver na prática de vida de cada um de nós aqui quem é o nosso Deus verdadeiramente. Isso chama compromisso. É um antídoto contra a autograça. Este é um antídoto contra a autograça. O cronista bíblico, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença, se afastar dos seus maus caminhos. O mundo ali fora propõe maus caminhos todos os dias, desenvolvendo um auto-amor ou amor próprio, discussão em torno de uma autograça. Tudo isso é o mau caminho pelo qual a igreja precisa se distanciar. Porque Deus só se revelará à igreja quando nós distanciarmos aquilo que a Bíblia diz que é não, aquilo que a Bíblia diz que é sim, e ponto final. Se nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, é isso. Agora, se nós quisermos viver uma vida da aparência, podemos ignorar aquilo que a Bíblia diz, até porque nós estamos num tempo desenvolvido. Eu acho graça disso. O tempo desenvolvido. A Bíblia diz que debaixo do céu não há nada novo. Tudo que é, já foi. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Não há absolutamente nada que eu possa acrescentar àquilo que Deus já determinou. E Deus determinou na sua palavra aquilo que é a vida para a sua igreja. Se eu quiser verdadeiramente andar nesta terra como quem está se rumando ao céu, a Bíblia não pode ser uma opção, ela tem que ser uma regra. O cronista, que até então a tradução judaica atribui ao Esdra o livro de Crônicas, mas nós não temos uma definição bem clara do ponto de vista desta afirmativa. Então, eu vou me limitar ao cronista. Ele vai dizer ainda, continuando assim: depois, o Senhor os ouvirá dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Repara a condição para a restauração da terra é os homens afastarem dos seus maus caminhos. É os homens abrirem mão das ideologias que simplesmente ofendem o Senhor, o seu princípio e a sua palavra. Enquanto o homem não se afastar dos maus caminhos, não há restauração, não há retratação, não há alegria real, verdadeira, intrínseca. Meu irmão, eu quero te aconselhar nesta noite. E assim eu termino nesta noite. Quando você falhar, quando você estiver diante de situações que você sabe com clareza
que é contrário à palavra de Deus, rejeita toda autojustificação, rejeita toda a possibilidade de autograça, rejeita toda valorização do ego. Fique com o Senhor Jesus, fique com a sua palavra. Deus nos criou para uma obra, e a obra é sermos condutores da graça de Deus, e não desenvolvermos nós mesmos de uma autograça. O que significa ser condutor da graça de Deus? É subscrever o que a palavra de Deus diz na minha vida prática, ordinária. Se a Bíblia não diz que eu posso fazer, então eu não vou fazer. E aí, aparecem uns espertinhos. Sempre tem. Mas a Bíblia não diz que eu não posso fazer assim. Então isso quer dizer, já que a Bíblia não diz. Só que uma grande verdade é que nem na lei dos homens a falta de previsão é autorização para a prática. Então, nas coisas de Deus também é assim. Nós sabemos, e o apóstolo Paulo vai dizer para nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Eu preciso saber o que Deus deseja da sua igreja, da minha vida, está na sua palavra. Então tudo, irmão, que é ofensivo ao Senhor, eu não posso fazer. Ainda que o fato de eu não fazer venha me acarretar, do ponto de vista relacional, algum tipo de situações difíceis. Trocado em miúdos, o que eu estou querendo dizer é que você precisa ser de Deus, apesar daquilo que você pode achar que está perdendo. Estar com Deus é melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor te recompensa aqui e ali. Mas negar fazer o que Deus quer só nos será temporariamente atribuir algum tipo de ganho, mas depois que sairmos desta terra, haveremos de gemer. Por isso, entenda algo bastante importante. Você e eu, nós não precisamos da autograça. Sabe por que nós não precisamos da autograça? Porque até mesmo quando a gente falha, Deus tem um plano para nós, que mediante o nosso arrependimento, Ele cumpre na nossa vida. Então eu não preciso da autograça. Eu preciso unicamente da graça de Deus. Somente da graça de Deus. Para continuar vivo, para continuar caminhando, para colocar os meus olhos no Senhor Deus. Que Deus nos ajude a entender a sua mensagem. Que Deus nos ajude a vivenciar esta mensagem. Que Deus simplesmente transforme a nossa forma de ser, de pensar e de estar a partir da consciência da sua palavra. Algo que é desafiante é nós praticarmos aquilo que nós ouvimos. Tanto assim que o apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, no versículo 22, não se limitem a ouvir somente, mas ponham em prática tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Caso contrário, estão enganando a quem? Estão enganando a nós mesmos. Embora nós é muita gente, estou me enganando a mim mesmo. Se eu não coloco em prática, eu estou me enganando. Então, que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. A tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é vida. Deus, nós sabemos que aquilo que o Senhor deseja de nós não é uma autograça, muito menos uma autocomiseração, um individualismo extremo, uma vida totalmente divorciada da verdade do Senhor. O que o Senhor espera de nós é que nós nos rendemos à graça do Senhor em arrependimento e voltemos ao Senhor a despeito de tudo aquilo que o mundo fala, faz. Nós não somos o mundo. Nos ajude a viver para o Senhor ainda estando no mundo. Nos ajude, Senhor, que a nossa vida possa render louvor e honra, glória ao Senhor através da boca dos homens do mundo, mas nós não nos transformemos no mundo. Como Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam em Babilônia, mas eles não eram babilônios. E a Babilônia toda provou que eles não eram babilônios, porque diante das dificuldades, eles estavam de pé, dizendo: cremos em único e suficiente Salvador. Deus, que nós, a igreja deste tempo, possamos estar preparados para esse tempo. Estamos preparados, Senhor Jesus, para não nos deixar romper-nos, para não nos deixar simplesmente curvar ao Deus deste mundo, deste presente século, mas nós possamos, Senhor, de forma veemente, dizer não à cultura decaída, dizer não à proposta vivida neste mundo, totalmente desajustada com a verdade do eterno Senhor. Que nós possamos, Senhor, assumir a nossa cidadania celeste e viver de uma forma que te agrade. Nos capacita enquanto igreja e desafia a tua igreja nesta cidade a viver desta forma. Só assim essa cidade será transformada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e que você pense nisto. Irmãos, quero lhe desafiar. Todos os dias, acredito eu que na segunda-feira o irmão Rúbius, ele coloca no grupo da igreja a pregação. O meu desafio para você é: escute ela de novo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na quarta você pode até aliviar, porque eu vou pregar na quarta. Aí você vai novamente na sexta, na quinta e na sexta. Escute e faça uma oração ao Senhor. Que a tua palavra, eu pratique ela em minha vida. Isto se chama ruminar a palavra. É só dessa forma que nós vamos ser melhores. Enquanto a gente vier todo domingo para cá assistir, não vai mudar nada em nós. Até porque nós não viemos aqui assistir nada, porque eu não sou animador de plateia. Então vocês não vêm assistir nada. Nós todos viemos cultuar a Deus. Cada um dá louvor, outro dá oração, ação de graça, ouvimos a palavra, todos nós cultuamos ao Senhor. Isso quer dizer que a semana toda é para nós estarmos neste culto contínuo. A gente não vem assistir o culto. Olha só, irmãos, isso é uma oportunidade de você compartilhar o link também. Você pega o link que o Rúbius manda, você coloca ali, compartilhar, manda para todos os seus amigos. E pede ainda, apite lá o sininho, que você vai receber quando o Rúbius colocar de novo. Sempre que o Rúbius coloca, aparece lá o sininho. E curtir também, muito bem. Pois é. Gente, é a forma que nós temos hoje de fazer com que a proclamação do Evangelho vá mais longe. Vai mais longe. A internet é uma bênção para quem sabe usar, mas é uma maldição para quem não sabe. Então, como você sabe usar a internet, use ela para fazer com que a palavra chegue mais nos seus amigos, nas suas famílias. Vai postando. Sabe o que eu fico triste? É que a gente posta tantas coisas. A gente posta política, a gente posta futebol, a gente posta o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Tem gente que até posta para o outro só para fazer raiva no outro. A gente posta um bocado de coisa. Agora, o que é bom mesmo, que a palavra de Deus a gente não posta. Não estou falando nós aqui, eu estou falando a gente, sim, Mas, eventualmente, né? Muito bem. Então, gente, vamos fazer a palavra do Senhor chegar às outras pessoas. Alguém me falou hoje
Assim, ó, eu não tenho essa facilidade, sabe? Isso eu tenho, mas, pastor, eu agora adotei uma outra forma. Eu chego e eu dou os folhetos. Eu falei, uau, entendeu tudo. Irmãos, se você não pode falar, dê um folheto. Se não pode nem falar, compartilhe o link da igreja com os amigos, com as famílias que estão longe, distante, e fala assim, ó, coloque lá para receber o Rubens, bota toda semana. Entendeu, irmãos? Deus abençoe. Vamos levantar, vamos orar e vamos para casa. Agradecendo àqueles que nos visitam nesta noite, que Deus abençoe a vossa vida, a vossa família, e que vocês firmem com o Senhor Jesus. Deus, obrigado pelo tempo que passamos aqui na Tua presença, cultuando o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e de louvarmos o Teu nome através de música. Nós agradecemos pela vida de todos aqui presentes. Queremos agradecer por aqueles que nos visitam, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, que eles possam desfrutar da Tua presença, que o Senhor possa, nos seus corações, despertar a fé, despertar o Deus, o gozo de servir o Senhor. E quanto a nós, nos encoraja a permanecer firmes no Senhor, não olhar para trás jamais, olhar somente para o Senhor, porque os tempos nos dizem que o Senhor está chegando. Obrigado, Pai, pela Tua volta. Louvado seja o Teu nome. Haveremos de ver face a face o nosso adorado Senhor. Glorifica Teu nome na nossa vida. Leva-nos agora às nossas casas. Livra-nos do mal. Guarda-nos, Senhor Jesus, de todos aqueles que planejam mal, que desejam fazer mal aos outros, Senhor. Guarda a casa dos Teus filhos, família dos Teus filhos. Senhor, dai-nos uma semana de paz, de graça, Senhor Jesus. Livra-nos de todo o mal, nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e a nós, hoje e sempre. Amém.